A paz do Senhor. Deixa eu trazer uma mensagem para o seu coração. A mensagem que eu quero trazer para você é como ser filho de Deus. Né? Como ser filho de Deus. A primeira coisa que nós temos que entender é ter início de uma vida cristã. Né? Como é que a gente vai começar a buscar o reino do céu? Renunciar ao pecado. A primeira coisa que nós temos que fazer é renunciar ao pecado. Porque quando você renuncia o pecado, nós damos início a uma vida cristã. Exatamente isso. Né? E ter fé em Jesus. A segunda coisa é nós ter fé em Jesus. Nós precisamos ter fé em Jesus. Nós precisamos ter fé, acreditar e confiar. A maior base de uma vida cristã é você ter fé e confiar. Confiar de verdade, ter fé mesmo. Né? É um dos primeiros passos para nós acreditar, a gente voltar, a gente ser filho de Deus. Né? E a gente começar a colocar nossas obras em fé. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra é morta. Então é preciso, né, a gente ter fé. A fé é a nossa base para tudo. É você estar afirmado na presença de Deus, na palavra de Deus. São as primeiras coisas que nós temos que fazer para levar uma vida cristã. Não é a religião que vai te salvar. É você ter fé em Jesus Cristo. É você crer em Jesus, que Ele ressuscitou dos mortos. Né? É isso que vai te fazer a você ter uma vida cristã diante de Deus. Né? Aí eu pergunto para você, todos nós somos filhos de Deus? Todos somos filhos de Deus? A resposta que eu falo para você é não. Nós não somos, todos não são filhos de Deus. Nós somos criatura de Deus, porque está escrito em Gênesis 1:27. Né? Criou Deus o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher o criou. Então nós somos criatura de Deus. Deus nos criou. A primeira coisa que nós temos que entender é que Deus nos criou, nós somos criatura. Agora, o que a gente temos que fazer para ser filho de Deus? É o que eu falei no início, né? Aceitar Jesus, renunciar ao pecado, crer em Jesus. Isso são uma base para a gente ter uma vida cristã diante de Deus, tá? Porque todos somos criatura de Deus. Veja que todos somos criatura de Deus. Agora, em Romanos 3:23, o que está escrito em Romanos 3:23? Ó, porque todos pecaram e restituídos estão da glória de Deus. Todos nós, todos pecaram, todos, sem exceção, e nós fomos restituídos da glória de Deus. Nós não somos filho de Deus, nós somos criatura de Deus. Quando a gente voltamos para Jesus, quando a gente passa a ser filho de Deus, quando é que a gente temos que passar a ser filho de Deus? Quando a gente somos filho de Deus. É o que está escrito em João 1:12. O que está escrito em João 1:12? Mas a todos quanto receberam e deu-lhe o poder de serem feitos filho de Deus ao que creio no seu nome. Então, a gente fomos restituídos da glória de Deus, mas a gente passamos a ser filho de Deus quando a gente recebemos o nome de Jesus. Tá? Quando Jesus, ele é a nossa porta a ter acesso a Deus. Tá? Quando o véu foi rasgado, o véu, ele representa uma barreira que tinha entre nós e Deus. Quando o véu foi rasgado, Jesus nos apresentou a Cristo, a Deus. Então, através de Jesus, nós voltamos para Deus, mas é preciso a gente reconhecer Jesus na nossa vida. Né? A Bíblia diz que aquele que for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Por isso a gente crê no nome de Jesus.
É preciso a gente crer. Uma coisa que a gente precisa entender, né? A gente precisa entender, não se conformar com esse mundo, tá? A gente não se conformar com esse mundo são uma das maiores feitos da nossa vida. Por quê? Porque é a palavra de Deus, que está escrito em Romanos 12:2, né? E não sede conformado com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimentai qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso você ter uma identidade em Cristo, tá? É preciso você ter uma identidade em Cristo. Quem é Cristo para você? É só um personagem? É só uma coisa que você ouviu falar? Ou é preciso você ver? Muitas vezes as pessoas, mas eu não vejo Cristo, eu não consigo ver, como é que eu vou servir uma pessoa que eu não vejo? Eu te pergunto, você vê o vento? Você consegue pegar do vento? Segurar ele? A mesma coisa é Jesus. Você não consegue pegar ele, mas você consegue sentir. Você não consegue sentir o vento batendo na sua face? Você não consegue sentir a presença do vento? É assim é Jesus. Aquele que tem Jesus no coração, que tem o Espírito Santo, ele consegue sentir a presença de Deus a todo momento. Neste momento agora eu estou sentindo a presença de Deus. Neste momento agora eu estou sentindo que o Espírito Santo está aqui em mim, sobre mim. Por quê? Porque a minha mente foi renovada, foi restaurada, né? E eu não me conformo com esse mundo, mas eu tento buscar a presença de Deus. É o que transforma, é a presença de Deus, é o Espírito Santo. Eu não posso convencer a você a ser transformado. Eu posso trazer para você a palavra de Deus, mas só quem convence o homem do pecado e da justiça é o Espírito Santo, tá? Outra coisa que a gente temos que entender para a gente ser um cristão aprovado por Deus, um cristão que carrega a presença de Deus. Onde é que está escrito? É Efésios 4:22. Efésios 4:22. Enquanto a antiga maneira de viver, vocês, porém, ensinado a despir-se do velho homem que se corrompe por desejo enganoso. Então a gente temos que se despir do velho homem. Aquilo que você fazia, você não vai fazer mais. Aquilo que você desejava, você não vai desejar mais. Aquilo que você achava que era melhor para você, você hoje entende que não é mais, porque Deus tem o melhor para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Então, quando a gente entregamos nossa vida na mão de Deus, Ele vai cuidar de nós. O Espírito Santo vai edificar na nossa vida, na nossa mente, que o que é para a gente fazer, o que é para a gente, é, o que é para a gente fazer e, e caminhar. Quando você leva um relacionamento com o Espírito Santo começa a chegar, ó, filho, você não vá para esse lugar, filho, você não faz isso, filho, você não vá, você fique na minha presença. Isso é o quê? É uma transformação do Filho de Deus, do novo nascimento em Cristo. É você ter uma vida transformada. Quando é que você tem uma vida transformada? Quando o Espírito Santo habita em você, quando você aceita Deus como seu único e legítimo salvador da sua vida. E você crê, às vezes na hora do culto, na hora da emoção, na hora do louvor, você aceita Jesus. Mas você está crendo em quê? Em quem que você está crendo? Porque a Bíblia diz que a salvação é por você confessar Jesus e crer no seu coração. É preciso crer que Deus tirou ele do mundo dos mortos e ressuscitou para a glória do Deus Pai. Você precisa crer no seu coração, confessar e crer. Isso é uma base para você levar uma vida cristã. Uma vida, né? Porque quem justifica nós diante de Deus é Jesus. É preciso a gente se pegar em Jesus, porque Ele é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade e a vida que leva a nós diante do Pai. E em que você está buscando o caminho para chegar a Deus? É do seu jeito, da sua força? Ou é em Jesus Cristo? Porque Jesus falou, eu sou o caminho.
Eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida que nos leva até o Pai. Porque quando Deus olha para nós, Ele não vê o nosso pecado, Ele não vê o que a gente fez, Ele vê o Filho dele, Ele vê o sangue do Filho dele sobre nossas vidas. E você está levando uma vida diante de Deus? Uma vida saudável? Você crê que Jesus é Filho de Deus? Então, se isso acontece na sua vida, você tem uma mente transformada, você tem uma mente renovada, e você é chamado hoje Filho de Deus. Então você passou da morte para a vida. Você passou de criatura de Deus para filho de Deus. Que maravilha é isso que Jesus proporcionou para nós. De criatura para filho. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.